Gente, eu acho muito legal que eu acho que as pregações hoje, realmente, quando a direção da escrita, elas vão se completando. O Dani, ele falou um pouco sobre José. Eu achei legal porque ele falou o final e eu vou falar o começo. Então eu queria que a gente começasse aí abrindo a Bíblia em Gênesis 39. A gente vai botar aí do versículo 1 até o versículo 12. Desculpa, cara. É que não fala Gênesis, o cara foi para o Apocalipse. Eu vi, não vou nem falar nada. Gênesis 39, do 1 ao 12. Todo mundo encontrou? Digam amém. Se não encontrou, misericórdia, como diz o pastor Gabriel. Gente, vamos lá. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão dócil, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do Egito por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Gente, vamos dar um contextozinho básico antes de começar a falar. A palavra, agora nesse momento, vai ser sobre renúncia. Só que, antes de eu falar sobre, eu quero dar um contexto, uma ideia do que tinha acontecido com José e de quem era José dessa maneira. José, ele era o filho amado, o filho preferido de Jacó. Ele foi o primeiro filho que Raquel deu à luz. Raquel não podia ter filhos até o momento que Deus se lembrou dela, e então ela teve José. José foi filho amado, e nessa época, onde ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Ele era um jovem, assim, ou seja, ele tinha bastante hormônio, ele tinha bastante coisa, e obviamente era difícil de controlar muita coisa. Mas por que eu estou falando isso? Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, porque os irmãos tinham inveja dele. Obviamente, era o filho preferido, era o filho que recebeu a túnica, e recebeu visões de Deus que ele estaria acima de seus irmãos. Porque a primeira visão que ele teve, o primeiro sonho que ele teve foi de 11 maços de trigo se reverenciando a ele. Depois ele tem estrelas, a estrela maior, o sol, a lua e 11 estrelas também reverenciando a ele. Então, agora não era somente seus irmãos que estariam reverenciando, mas também seus pais. Ele conta esses sonhos aos seus irmãos, e os seus irmãos, obviamente, eles sentem inveja. Eles olham assim: tá, ele é o filho preferido do nosso pai, mas também é abençoado por Deus, e além de tudo é snob, né? Porque estava se achando na frente deles: pô, eu estou tendo um sonho aqui, vocês vão me reverenciar. Aí beleza, tudo acontece como o destino quer, porque os irmãos, eles vão apacentar os animais aí de seus pais em uma terra distante, chamada, acho que é Dora. Eu esqueci o nome, só para eu confirmar? Dotã. Nessa terra distante, Jacó pede para José ir até os seus irmãos. Lá eles veem uma oportunidade: bora matar esse maluco. E um homem, assim, um dos seus irmãos, chamado Rubem, ele fala: não vamos matar ele, não podem matar. Eles jogam ele no buraco, e a ideia era que Rubem depois resgatasse ele, para que eles não matassem. Só que seus irmãos, ele veem uma oportunidade. Estava passando uma trupe de ismaelitas ali,
eles resolvem vendê-lo como escravo. Mas por que tudo isso e o que isso tem a ver com renúncia? Gente, pense em um irmão que foi traído, foi vendido, estava jogado num buraco. Velho, de Dotã até o Egito tinha em torno de 900 quilômetros de distância. Lembrem-se que era uma terra antiga, eram caravanas passando pelo deserto, ou seja, é bastante tempo até o Egito. Vocês sabem que escravos não eram tratados muito bem, né? Por mais que eles iriam ser vendidos, eles ainda eram tratados de qualquer jeito, de maneira desleixada, eram apenas escravos. Então, durante esse tempo todo de viagem, com certeza ele não foi muito bem tratado. Com aquela, talvez, uma amargura de seus irmãos, ele podia muito bem, durante todo esse tempo, pensando, cara, eu vou voltar e eu vou me vingar. Eu vou voltar e eu vou me vingar. Eu vou voltar e eu vou matar esses caras. Mas não. Ele não faz isso. Mas por que a gente percebe isso? Por que a gente percebe que José não estava com amargura no coração? Porque Deus, o Senhor, estava com ele. E lembre-se que o Senhor, ele não fica no lado de pecadores. Até porque as pessoas que são pecadoras, elas não sentem mais a presença do Senhor. Então a gente percebe que o coração de José, até naquele momento, ele ainda era bom. E aí que a gente começa a falar um pouquinho sobre renúncia. Porque José, ele escolheu renunciar à sua carne. Não somente o ódio, mas também renunciar depois a mulher de Josafá e de Potifar. E primeiro, gente, vamos lá. Vamos começar, eu botei alguns tópicos também. Eu queria falar a primeira parte, que é dos corações, que eles não agem através da renúncia, a falta de renúncia. E a gente vê isso com os irmãos de José. Quando o coração ele é enganoso, por isso que é falado ali, acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele provém todas as coisas. Quando o coração dos seus irmãos é dominado pelo ódio, eles não renunciam a isso. Sendo que eles conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles eram filhos de Jacó, o homem que viu Deus em Betel. Que também teve o próprio nome mudado de Jacó para Israel, após ter um confronto. Então ele tinha pleno conhecimento. E cara, o pai que ama os filhos e que tinha pleno temor por Deus, ele não deixaria de falar sobre esse Deus maravilhoso para eles. Então eles tinham pleno conhecimento. Só que eles escolheram ainda ter inveja, ter o ódio de seu irmão. Eles deixaram de serem dominados. Gente, renúncia, para vocês saberem mais ou menos, é o ato de negar, rejeitar algo. Só que não é somente falar assim, por exemplo, negar. Lembre-se que Pedro, ele negou Jesus a 3 vezes, ele não renunciou a Jesus. Negar, tu faz uma, às vezes tu pode fazer 2, tu pode fazer 3 vezes. Rejeitar, renunciar, é nunca mais fazer. É deixar de lado aquele sentimento, é mudar, é realmente ser transformado. E a renúncia, quando ela vem de Deus, ela vem através do amor de Deus, é algo imutável. A gente renuncia o pecado, a gente deixa o pecado de lado e a gente se torna um novo homem. E a gente vê com seus irmãos, eles sendo tomados pelo desgosto, pela inveja, pelo ódio. E no capítulo 38 de Gênesis, a gente vê um pouco disso com Judá. Judá, ele era o irmão mais velho, se não me engano. E no capítulo 38 mostra ele tendo relações com mulheres, mostra ele realmente um pouco se lixando para Deus, sabe? Tipo, deixando a carne tomar conta, escolhendo não renunciar. E às vezes, eu queria fazer essa pergunta para vocês, gente. Eu acho que essa palavra ela vai ser um pouquinho diferente do Dani. O Dani, eu acho que ele foi um pouco mais direto ao ponto. Eu quero fazer vocês refletirem realmente, assim, no fundo de vocês. O que falta vocês renunciarem no coração de vocês? Porque eu via, conforme cada um aqui foi falando, Robert, Caleb, Juan, Luísa, David, eu até marquei, assim, conforme o testemunho de vocês, o que cada um mostrou renunciado durante esse tempo. Eu gostei muito. Porque eu conheço o Juan e eu sei que ele está renunciando agora, realmente, ele está deixando seu coração ser mudado por um antigo pecado. Assim como eu conheço também o coração do Robert, eu sei que ele está renunciando agora a uma vontade carnal absurda. O Caleb, ele renunciou à preguiça. Ele mudou. Agora ele está buscando mais o Senhor. E, cara, antes não era simplesmente eu não tenho vontade de buscar Deus. É preguiça às vezes. Veja a Luísa renunciando à vontade de fazer tudo pelo braço. Vou fazer eu aqui, eu não vou precisar da presença do Senhor, eu quero fazer por mim mesmo.
Ou depois eu esqueci que eu marquei. Davi, né? Acho que o David, é que eu tô acostumado já, tá? Esqueceu o nome. Eu vi o Davi comentando sobre renunciar a uma antiga maneira de pensar. É ser transformado pelo Evangelho. Então, eu pergunto agora para vocês todos, o que falta renunciar no coração de vocês? Qual é aquele pecado que vocês não conseguem abandonar e simplesmente deixam isso rodar? E por que vocês deixam? Tem uma frase que eu vi há um tempo que ela fala mais ou menos assim: algumas pessoas não conseguem ser curadas porque elas não conseguem abandonar aquilo que as adoece. E o que tem adoecido vocês no interior? O que vocês não têm conseguido abandonar para que possam ser curados? A gente está num ambiente aqui que é profético. Vigília é profético, culto é profético. A gente sabe que a gente tem ultimamente passando com essa nuvem, a mão do Senhor está por cima da gente. Ela está curando, ela está libertando, ela tem protegido a gente de muita coisa. Vocês sabem disso, vocês têm sentido. Durante toda a semana eu tenho plena certeza, todo mundo passou por batalha. Vai, minha semana foi um inferno na terra. Segunda e terça eu estava no fundo do poço, tanto que eu acho que depois de um ano eu fui falar com a Milene sobre o que estava passando no meu coração, porque eu não aguentava mais. O medo tinha dominado, tristeza tinha dominado, as inseguranças tinham voltado, e era tudo algo que eu tinha escolhido renunciar no passado. Mas eu vi, é mais uma batalha, porque aquilo que a gente vai viver nesse final de semana lá vai ser sobrenatural. Quando a gente se põe na presença do Senhor, a gente renuncia, a gente escolhe seguir as boas obras, o ambiente ele se torna sobrenatural. A gente está agradando ao Senhor e obviamente ele... Cara, um negócio que eu falei uma vez com o pastor Gesiel, que é incrível, ele fala: o Senhor ele recompensa os seus filhos criteriosamente. Se o seu filho dá tudo o que ele pode, o Senhor vai dar tudo aquilo que ele merece. Agora, se ele dá o mínimo, por que o Senhor vai recompensar da mesma maneira que aquele filho que se doou totalmente? Então, às vezes, vocês aqui, vocês são líderes, possíveis líderes, pessoas que podem receber muita coisa no futuro. Aí, às vezes, a gente se olha no fundo do poço, porque vê, por exemplo, um Dudu da vida, vê um Mário pulando lá, cheio do Espírito Santo, vê um Jonathan, vê um Dani, vê uma Milene, um pastor, eles recebendo profecias, sendo curados às vezes, vendo bênçãos cair sobre eles, e eles ficam com verdade, por que isso não acontece comigo? Mas qual a criteriosidade que vocês estão dando para o Evangelho? Vocês sabem, cara, vai ouvir um pouquinho a história do pastor, vai ouvir a história do Mário, vai ouvir a história do John, vai ouvir a história de qualquer pessoa que está vivendo sobrenatural, vai ver a história da Ari. É cheio de renúncia. Porque o coração do Senhor está inclinado àquelas pessoas que renunciam à própria carne e escolhem seguir o Espírito. Então, eu queria falar agora sobre isso, sobre renúncia e como um coração que renuncia, ele é abençoado, gente. Porque a gente vê isso com José. Cara, José é incrível, porque ele podia estar cheio de ódio. E cara, como eu falei, por que eu dei um ênfase aos 17 anos ali no início? Porque José, com 17 anos, ele era um adolescente, mano. Cheio de hormônio. Com ódio no coração ele podia estar. E veio uma mulher. E lembre-se que Potifar, ele era um homem rico. Ele era um capitão da guarda. E pessoas de poder influente na época, eles podiam escolher a mulher que quisessem. Porque era tudo casamento arranjado. Ou seja, que família não ia querer dar a filha mais linda que um cara pudesse ter uma conexão familiar e assim melhorar a vida deles? Então, com certeza, a mulher que Potifar não era uma mulher feia, não, era uma mulher gata. Mas ele escolhe renunciar a esse desejo da carne e ter um temor ao Senhor. Então, o que vocês não têm escolhido renunciar e faltado com temor a Deus? O que no íntimo de vocês têm continuado fazendo e esquecendo de ter esse temor a Deus? E lembrem-se que esse temor que ele tem faz com que Deus o abençoe cada vez mais. Por isso que cada vez que ele colocava a mão sobre algo, prosperava. Pensa, Potifar já era um homem bem de vida, ele já era rico. Mas quando ele bota as suas riquezas na mão de José, prospera ainda mais. É tipo fazer do 1000 a 1 milhão, tá ligado? Botou na mão dele e começou a crescer mais a riqueza. E Deus vai abençoando porque o temor no coração de José era esse. E ele renunciava a sua própria carne diariamente. Porque, mano, até a mulher pegar e falar assim, ó, pega meu vestido aqui. Certeza que não foi uma, duas, 3 vezes que ela tentou. Porque o homem já não estava nem mais em casa. Ele já tinha deixado tudo que ele tinha para José. Então ele podia simplesmente fazer o que quisesse e o homem não ia saber nada. Mas não, ele escolheu renunciar.